Vamos agora falar de Hype Cycles, residência criativa audiovisual. A exposição abre esta semana, sexta-feira, até 5 de maio. Essa exposição estará patente na Fortaleza de Maputo. Vamos conversar nos próximos minutos com os nossos convidados. Ângela Ferreira é curadora. Vamos receber igualmente nesta edição João Roxo, que é também curador desta edição. E recebemos um dos participantes, chama-se Faira Balei. Bem-vindos, meus senhores. Os recebemos aqui no nosso programa, na nossa sala de estar, para conversarmos sobre cultura, conversarmos sobre Hype Cycle, essa exposição que é fruto de um belíssimo projeto que já é uma tradição em Maputo. Ângela Ferreira, sempre, todos os anos, conversamos sobre isto. Continua a Hype Cycles a ser um lugar de descoberta e de celebração da criatividade nos nossos países? Eu acho que sim, o mais possível. É mesmo um lugar onde chamamos jovens, artistas emergentes, para virem testar ideias novas e onde tentamos partilhar e estimulá-los para realmente produzirem obras que sejam desafiantes para eles e para o público também. Exato. Portanto, Este ano apresenta como um dos curadores que acho que costuma novidade, João Roxo. Parabéns por esta indicação para contribuir para este belíssimo projeto. O que acha que há de mais importante e inovador nas propostas dos participantes da edição deste ano do Hype Cycles? Obrigado, David, pelo convite. O que há de especial este ano... E acima de tudo inovador, né? Inovador. Ou provocador. Penso que qualquer das peças que é apresentada nesta residência procura levantar algum tipo de questão, não é? Porque essencialmente trata ou trabalha todo a premissa desta residência passa um bocado por explorar material de arquivo, audiovisual, o que passa um bocado por, não é, revolver ou remexer questões históricas, não é, do passado também e encontrar novas narrativas através delas. Por isso há sempre algo de provocador ou inovador nisso, eu acho. É um lugar pouco comum quando pensamos a história, sim, como lugar de discussão dos nossos dias, a partir desse princípio basilar de história, mas também como um lugar muito importante de construção de uma harmonia. Acho que a história, pensar a história e refletir sobre a história nos nossos países é também um exercício de pacificação das relações humanas entre os nossos próprios países. Como é que foi essa experiência para ti, Faira? Através do arquivo, propor. O que é que nos propõe através do arquivo? Bom, para mim foi interessante e experiência nova, porque eu venho do teatro com uma outra ideia de trabalhar história, mexer com arquivos não documentais, que é muito da oralidade. Agora, estar com a Ângela, estar com o João, que olharam para o meu primeiro projeto e, olha, Faira, tens de começar a fazer um trabalho enquanto pesquisador, correr atrás de informações sobre Lourenço Marques, que é parte do que eu vou trabalhar no meu projeto, e correr atrás de informações já arquivadas sobre Maputo pós-colonial. Começa a vir a ser um desafio de ver e aprender novas coisas para além daquilo que eu já sabia, o que andamos a ver na TV e disponível na internet. Ok. Como é que isso acaba por ser uma oportunidade muito importante para se refletir sobre a própria história, Ângela Ferreira? olha, David, eu gostava de voltar, antes de responder à tua pergunta, gostava de voltar ao ponto do inovador, porque uma das coisas maravilhosas desta versão do Upcycles é precisamente a colaboração entre os tutores e os artistas, que tem sido muito intensa e muito especial. Criam mais juntos, é isso? Criam mais juntos e criam de forma diferente, uma forma colaborativa, e isso é muito importante. Mas agora, para voltar à tua pergunta sobre a história, sim. Então, é uma pergunta muito curiosa e muito importante, porque na verdade nós vivemos num tempo, e é uma das preocupações que eu tenho tido, nós vivemos num tempo muito desmemorizado, mas por outro lado temos que nos concentrar muito na memória e temos que nos concentrar muito na história.
E eu acho que muitas vezes o que acontece com o privilégio daquilo que nós fazemos, que é obras de arte, é podermos precisamente andar a chafurdar um pouco na história e nos materiais da memória e as provas dessa história, e nos permitem inventar interpretações novas que nos autorizam depois a olhar para a frente de uma maneira um pouco diferente. O qual o arquivo pode ser um lugar também dinâmico do ponto de vista de interpretação, é isso? Absolutamente, o arquivo está ali para ser mexido, não é? Se a gente não mexe no E pode arquivo, gerar interpretações diferentes de acordo com o contexto, é isso? Exatamente. E a arte, a criatividade, João, acabam por ser um caminho muito importante para esse questionamento aos arquivos e essa dinâmica de interpretação, tendo em conta os contextos são diferentes. E a nossa história é muito recente. O nosso país vai completar 50 anos de independência. Foi ontem. Até há 50 anos e alguma coisa era Lourenço Marques Maputo, não é? Portanto, é novo o nosso país, não é? Essa história, mas conforme dizia Ângela Ferreira, estamos a ver também um tempo em que há a construção de muitos desertos na nossa história, há muitos vazios na nossa história. Então, a arte como um veículo que nos permite esse contacto, esse questionamento da história, esse diálogo com o arquivo, como é que é um caminho muito viável para essa geração do smartphone? É uma questão importante, interessante e para mim tem sido um processo muito especial ter sido convidado para trabalhar neste projeto, especificamente porque acho que foi um acaso muito feliz também, acaso não, porque foi aqui a Ângela e a Diana que fizeram a ponte com o Feira, mas esta descoberta do trabalho dele e da pesquisa tem sido bastante importante para mim, porque há uma ligação muito clara com os meus interesses pessoais também na ideia do arquivo e na memória e na história, que é sem dúvidas parte integrante do meu trabalho e do meu percurso como artista e designer. Então a arte acaba por ser importante nisso? Sem dúvidas. Neste caso, tu quando te deparas com um arquivo, tu tens acesso a pedaços fragmentados ou registros fragmentados que tu acabas explorando diálogos e contrastes ou ligações possíveis entre esses fragmentos. Então, disso surge sempre uma nova narrativa, não é? E é daí que vem, não é? Pelo menos para mim, pessoalmente, esse fascínio, não é? De contar novas histórias ou de reviver novas histórias ou de questionar histórias que foram definidas, sabe-se lá por quem, não é? Nós temos várias imagens do processo todo criativo, vamos mostrando essas imagens quando conversamos. Feira, como é que foi colaborar de forma mais direta com os tutores? Te sentiste corrompido, motivado, provocado? Como é que isto foi ótimo? Bom, espero que não me espanquem, mas eu me senti mais provocado porque eu já vinha com uma ideia concebida, com um processo já construído, mas ter o primeiro contato com o João e fazer um monte de questões que eu não conseguia responder e ficava naquela, preciso ir procurar mais informações. Ter respostas para dar ao João, depois sentarmos, eu, João, com a Ângela, recebermos mais questões, nós os dois, termos de procurar novas informações e percebemos que, olha, o projeto que tínhamos não estava devidamente perfeito. Foi sofrendo alterações, fomos mudando coisas, fomos descobrindo mais coisas também, veio a ser um processo de aprendizagem. Então, ainda que já exista um arquivo para o processo que nós queríamos trabalhar, que não é simplesmente pegar o arquivo e trazer a uma sala em que as pessoas poderiam ver, que é pegar naquilo e pensar numa ideia mais artística, bem mais elaborada, vem a trazer este elemento que a Ângela, enquanto tutora, o João, enquanto tutor, foram dando, que é modificações. E isso vai ser desafio para mim, enquanto artista já. João, isto é muito interessante. Acho que o trabalho do curador ou do tutor foi, de facto, viver todo o trabalho criativo, não é? Tudo que foi necessário, toda a transpiração acima da inspiração, toda a transpiração de forma muito, muito presencial, acompanhar isto de
Fala-me da experiência. Sem dúvidas. E lá está, para mim pessoalmente já tive o privilégio de ser convidado a trabalhar como curador com outros artistas, e eu como artista também, visual principalmente, às vezes, pronto, é essa barreira entre ser artista e ser curador, não é? Até que ponto é que tu intervens no trabalho do artista ou não, não é? Então é mais um exercício de provocar, não é? E de questionar e de trazer possibilidades que tu já descartas por vezes, não é? E trazer um bocado esse olhar externo. E de facto essa reflexão também surgiu com esta edição do Upcycle, especificamente por causa do formato, como disse a Ângela, não é? Porque desta vez, pela primeira vez, tens um curador, um tutor e um artista a trabalharem em conjunto. Então isso meio que levou a que o processo fosse muito mais íntimo, digamos, não é? Muito mais construído entre ambos, e não com 2 ou 4 tutores que estão envolvidos com vários artistas, não é? Exato. Então, um artista, um tutor, foi esse. Fala-me deste modelo de trabalho. O que se pretende no fundo, agora e no futuro, com este modelo de trabalho? Este modelo deste ano, David, é novo. Na verdade, nos anos passados a versão era muito mais 2 curadores com muitos artistas. Sim. E, portanto, a relação era muito mais impessoal. O que aconteceu este ano foi que menos artistas, mais tutores. E nós tivemos algum cuidado, como disse o João, em emparelhar, por assim dizer, os artistas com os curadores. Mas não tínhamos expectativas muito específicas de como é que isso podia funcionar. Nós não demos orientações para que essa relação de trabalho se tornasse colaborativa. Na nossa expectativa era uma relação tutor-artista, mas estamos super entusiasmados e empolgados com o facto de que há 4 parcerias e são, na verdade, 4 instalações colaborativas, porque é preciso também dizer que o que nós esperamos dos artistas não é meramente um uso, é uma residência criativa audiovisual a partir de arquivos, mas nós não esperamos só que os artistas produzam a arte audiovisual. Eles e elas constroem instalações complexas em espaço que incluem objetos escultóricos, que incluem outros materiais, que também incluem som e areia, cimento, que as pessoas podem todas vir ver no sábado, às 6 da tarde. Mas o desafio para a obra de arte que é criada é bastante complexo. E eu penso que o modelo da colaboração entre 2 pessoas funcionou mesmo bem. Em termos daquilo que acaba por ser a exposição. Pois, temos Fernando Carrombo com a curadoria, ou tutoria e curadoria de Sara Machado, Hélio Beauty com a tutoria e curadoria de Luís Santos, Liliane Ben com Tina Kruger, Faira Baloi com João Rojo. Faira, uma pergunta para ti. Foi bom, do ponto de vista de novos conhecimentos, novos valores, o trabalho de arquivo para este processo de criação? Como é que te acrescentou? Como é que te fez ter uma consciência crítica ou não sobre a história da tua cidade, do teu país? E o teu orgulho de ser moçambicano, acima de tudo. Foi muito bom, prometo, porque a minha ideia principal era fazer uma análise comparativa entre Lourenço Marques e Maputo. Maputo é onde eu vivo, é tudo que eu sei, porque encontro no dia a dia. Mas Lourenço Marques, havia uma boa parte da história que nos era contada na escola e outra que nunca cheguei a conhecer. Então, entrar neste processo de pesquisa sobre Lourenço Marques fez-me descobrir muita coisa que só quem aparecer no sábado vai poder entender. Não queres revelar aqui? Não. E mesmo disto que eu descobri, nem tudo está na exposição. Porque eu tenho certeza que nós temos muito mais história para além daquilo que eu vou mostrar enquanto obra artística. E honestamente não seria numa experiência de 1 mês e numa instalação de 1 mês também para saber-se tudo sobre o nosso passado e sobre o nosso presente. É um lugar fora do comum, é um lugar que desafia-nos a novas possibilidades e a novos lugares. Não é? Acho que a consciência crítica também fica como um dos grandes contributos deste projeto Upcycles. A ideia de se questionar a própria história, João. Sem dúvidas.
Ainda bem que viraste para mim, porque tinha aqui também uma coisa a acrescentar. Sem dúvidas que nós não pretendemos, como dizia também o Faira, né? É um processo, né? Porque a tendência é quase que replicar o arquivo, né? Porque tu encontras tanta coisa, tanto sumo, que queres quase mostrar tudo, né? Mas a parte mais interessante aqui é deixar algumas coisas tapadas também, não é? Para abrir espaço para a interpretação das pessoas, de cada pessoa, com o seu background diferente, quando entra no espaço sente, né? E depois tem aqui uma outra questão que é o fato de ser na Fortaleza, né? Que é o edifício onde sempre acontece a Upcycles, que acho interessante essa ponte, não é? Entre um edifício valor histórico, simbólico daquele espaço, exatamente, né? E por outro lado, e a ideia de uma fortaleza, não é? E de que acaba que um arquivo é meio que uma fortaleza, não é? Então acho interessante também essa ponte e o facto de ser específico do lugar. Okay. A própria Fortaleza é um arquivo, não é? E é muito apropriado nesse sentido. E para além do mais, espacialmente também é muito apropriado. Há ali um lado do que tu mencionaste, até do jazigo, não é? Sim. Que é muito evocativo dos assuntos que nós estamos a trabalhar. Que são, ele não quer revelar, que acabam por ser muito documentais e muito políticos, implicitamente, porque como estamos a falar de arquivos da história, não é? Os assuntos da história têm que inevitavelmente passam por aí. Portanto. É o que eu estou a desafiar estes dois jovens a falarem, eles vão fugindo, vão falando de arte, mas falo-me como tutora curadora residente, o papel da Upcycles e das propostas que recebem para um discurso, para a construção de um discurso político por intermédio da criatividade, por intermédio da obra destes jovens artistas, muitos deles bastante ousados. Então, David, eu acho que, de certa maneira, o nosso trabalho, essa é uma das intencionalidades claras do Upcycles. A outra é, sem dúvida, criar obras de arte que estejam, que funcionem num registro contemporâneo e internacional e que sejam totalmente específicas a Moçambique, mas que ultrapassem as fronteiras de Moçambique. E isso é o arquivo, o facto de que nós estamos a trabalhar com o arquivo, automaticamente insere-nos nessa... É um ato político. É um ato político, não é? E eu sou fã de um teórico, filósofo africano que se chama Achille Mbembe, que escreve um artigo incrível em que ele explica, por exemplo, o valor do edifício onde o arquivo está contido, a Fortaleza neste caso, mas também fala do facto de que se não mexemos nas coisas não conseguimos politizar as coisas. Interpretar ou dar novos porque significados. Estão como mortas, não é? Os arquivos, é muito bom que eles estejam lá, mas se não lhes mexemos, estão como a descansar. E, portanto, não. E o nosso, de certa maneira, o nosso projeto da Upcycles, e temos muita sorte porque o financiamento da Gulbenkian vai continuando ao longo dos anos e, portanto, podemos construir ano sobre ano e melhorando. Permite-nos estar sempre a trabalhar nos arquivos e há muito arquivo audiovisual em Moçambique. A Diana Manhissa é uma conhecedora profunda do arquivo audiovisual, portanto temos um projeto cuja base aponta para uma ação política da arte. Pois. Aliás, este é um projeto da Associação dos Amigos do Museu de Cinema em Moçambique, que tem um foco muito centrado na ideia do arquivo audiovisual. E, Faira, uma pergunta curiosa acerca do teu trabalho, porque eu te conheço e todos te conhecemos como esse artista do teatro, mas também como um técnico de luz, um iluminotécnico, um artista de luz. Eu até prefiro te chamar como um artista de luz, mas também já te vem em projetos de dança, um profissional do setor criativo muito físico, muito de matéria, com experiências versáteis nesse sentido. Como é que esses saberes todos foram importantes para este projeto em específico? Um segredo é que eu queria evitar todos esses saberes neste projeto. Conseguiste? Não. Com o João não tinha como conseguir. Eu queria distanciar toda a minha prática diária na aplicação deste projeto, mas foi quase que impossível porque começaram a pedir para que eu pensasse na luz dentro do projeto. E
com todos os arquivos que eu já tinha, áudios e vídeos, começaram a perguntar-me sobre o movimento que estes mesmos arquivos poderiam compor na criação de uma história, na criação de um produto artístico. E eu e João acabamos ficando numa coisa que se calhar tenha sido cômoda para os dois, que é olhar para os arquivos e olhar para a nossa prática enquanto artistas, entre aspas, visuais. Está aí o spoiler feito agora. Não, mas aí ainda não tem nada, é só para dizer o que vão lá descobrir. E olharmos para estas obras e pensar numa cenografia. Boa. Então, quem nunca viu Faira trabalhar em cenografia, ou João a trabalhar em cenografia, está aí a oportunidade, né? Pronto. Sim, mas interessante como a cenografia pode ser um reforço de construção de um discurso e como a cenografia é parte muito importante e indispensável, né? Acho que desafia-me a isso. É bem verdade que podemos estar a discutir outras questões, mas eu gostaria que um dia discutíssemos isso aqui no programa. A cenografia como matéria é muito importante, é muito específico e muitas vezes passa despercebido, né? Acho que vocês fazem-nos uma provocação interessante, João. Quem diz cenografia pode dizer também o enquadramento, né? Ou a edição de um documentário, né? Sim. É impossível tu seres imparcial, não é? A decisão que tu tomas de cortar um bocado antes ou cortar um bocado depois, ou aquele objeto que tu colocas ali, ou aquela luz que está a focar ali, não é? É como um enquadramento, não é? És tu que estás a decidir o que é que tu queres mostrar, não é? Acho isso super interessante. Aliás, o Boaventura Sousa Santos tem essa discussão, não é, sobre a imparcialidade, se efetivamente existe ou não, não é? Ângela, queres comentar sobre isto? Sobre a construção e as propostas e o processo de criação destes dois jovens, destes dois criativos? Sim, gostava muito. Na verdade, a pergunta que tu estavas a fazer ao Faira, eu acho que é precisamente as capacidades que ele tem noutras áreas que torna ele um participante tão interessante, porque nós estamos num mundo da contemporaneidade artística que é completamente transdisciplinar e, portanto, e por isso também é que eu acho que as parcerias funcionam tão bem, porque o João traz alguns conhecimentos diferentes do Faira e o que eles tiveram que criar é um objeto que é muito transdisciplinar e, portanto, é precisamente isso, são esses conhecimentos que são os dados essenciais para produzir o trabalho aqui neste. Quanto à imparcialidade, estavas-me a perguntar sobre... Não, bom, a imparcialidade era o João, João. Estava só a reforçar o João, mas João, eu volto a ti, como tutor, o exercício de extrair do artista o suco ou o sumo do que se procura alcançar, né? Acho que o papel também do tutor é esse, extrair do artista o melhor possível, né? E estavas a falar desta complexidade, porque também és artista, mas estavas a exercer o papel de fiscalizador estético também. Então, como é que é esse exercício de um curador que é também artista, exercer o papel de fiscalizador estético e de mensagem, mas também o papel e o dever de extrair o melhor do participante? Eu no meu percurso profissional, como artista, como designer, como curador, especificamente a base especificamente é design. Então eu sou designer de formação e de profissão e tudo mais, então na minha cabeça as coisas funcionam sempre assim muito em diagrama, estás a ver? Então é muito interessante ter esse papel de olhar externo, né? E de lidar com o trabalho de outro artista, né? E complicado, é muito complicado para mim pessoalmente, às vezes não trazer, porque eu como designer sou um problem solver, né? Sou uma pessoa que está ali para resolver problemas imediatos, né? Então
estou sempre a criar e a ter ideias que às vezes tu não queres interferir demasiado, né, com o trabalho que o artista está a colocar. Mas neste caso especificamente, e como dizia a Ângela, penso que nós descobrimos aqui um meio termo, ou seja, encontramos as mais-valias de um e do outro e conseguimos chegar ali a um resultado que... Houve uma boa negociação. Yeah, que não podem perder. Pois, muito obrigado pela vossa presença. Já não há tempo para mais, tempo em televisão. É muito dinheiro e nós não temos dinheiro, só temos palavras. Então ficam as propostas do Faira, mas também do Fernando, Hélio, Liliane, a partir deste sábado na Fortaleza de Maputo, a não perder essa exposição. Muito obrigado.